E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guto do Valer um Livro e hoje eu quero dividir com vocês o que eu achei sobre Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. É o segundo filme nessa série do Animais Fantásticos, que vai ter 5 filmes, inclusive a gente vai ter filme aqui no Brasil, não sei se vocês estão sabendo, vai ter uma gravação ali, não sei se é no Rio de Janeiro ou na Amazônia, mas é um negócio assim, então vai ser bem legal. E a crítica tá bem dividida a respeito desse filme, né? Tem gente que odiou, tem gente que gostou, tem gente que amou. Então eu queria dar minha opinião também pra ver se tem alguém que pensa parecido comigo. Eu não sou especialista em cinema, meu negócio é literatura, então eu vou falar basicamente da narrativa, tá? Se você quiser saber aspectos mais técnicos de, enfim, iluminação, fotografia, direção de arte, tem várias pessoas fazendo trabalhos incríveis aqui no YouTube, como a Carol Moreira, como o Pablo Vilaça, como a Luli. Então, dá uma olhadinha no canal deles, mas vamos falar aqui sobre a narrativa, porque disso acho que tem umas coisas bem importantes pra gente comentar. Antes da gente começar qualquer argumentação, eu queria dizer que eu gostei do filme. Eu não odiei muito, mas também não falei, nossa, esse daqui é o melhor filme que eu já vi desse universo, porque não é. Mas como eu sou muito fã de Harry Potter desde a mais tenra infância, tanto dos livros como dos filmes, dá uma sensação boa, né, de voltar pra casa, é um conforto, é realmente muito legal ir no cinema e ver esse universo novamente. Mas ser fã não significa que a gente é cego, né, e aí tem alguns probleminhas aí de narrativa que a gente tem que falar porque é pro bem, né, vai que a gente é ouvido. Alô, J.K. Rowling, por favor. Como vocês sabem, esses filmes eles são inspirados no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, mas eles não são uma adaptação, tá? Não existe uma narrativa que conte toda a história do Newt. É mais o livrinho que ele tá escrevendo mesmo sobre as criaturas fantásticas. E aí desse pequeno livrinho, que é tipo um spin-off, assim, e tem outros livros como Hogwarts, uma história e Quadribol através dos séculos. Eu acho que são esses dois que são a coleção Biblioteca Hogwarts lá. São uns livrinhos bem fininhos, assim, e aí saiu 5 filmes disso, então nem tinha como ser uma adaptação. Muita gente tá preocupada se esse filme vai ser só uma ponte para os outros filmes que vão vir, né, o 3, 4, 5, enfim, vai saber se aparece mais, e que não vai acontecer nada de realmente importante. Ele é um filme mais parado nesse sentido de avançar na narrativa, não no sentido de ação, porque ele tem um monte e tem vários bichinhos fofinhos também, mas existem vários processos que os personagens passam durante esse filme que são extremamente importantes para a construção da história como um todo, pensando na franquia. Então, não é como se fosse um filme tipo, vamos colocar um filme aí só para mostrar uma coisa ou outra e as pessoas não ficarem sem filme. Não, existem coisas importantes. A propósito, eu não vou falar de spoilers, tá? Se eu for falar, vai ser lá no final e aí eu vou indicar antes para você não ter que se preocupar se você pode assistir esse vídeo ou não. Como vocês já devem ter visto no trailer, esse é o filme em que o Dumbledore finalmente aparece. A gente já sabia que ele ia fazer parte dessa franquia, afinal de contas, a apresentação do Dumbledore na série Harry Potter, né, até naquele sapinho de chocolate, ele é citado por ter derrotado Grindelwald, que é o grande vilão dessa franquia, então a gente sabia que ele ia aparecer em algum momento. E eu acho que esse é o ponto alto desse filme inteiro, porque o Dumbledore é realmente muito bem construído, o ator que escolheram eu achei muito massa, e ele é exatamente como o Dumbledore é mais velho, talvez um pouco menos sábio, né, um pouco a inteligência emocional não está muito bem desenvolvida, porque ele tem um envolvimento ali com Grindelwald, já teve, né, com Grindelwald. A gente sente essa dor do personagem, mas o Dumbledore, como cara sábio, como cara que tá sempre preocupado com o mundo da magia em si, tentando fazer o bem, não importa o que, tá ali presente, a gente consegue identificar muito bem que esse cara vai virar aquele velhinho fofo daqui a alguns anos. No primeiro filme, que eu espero que você já tenha assistido, porque sobre ele eu posso falar, a gente acompanha bastante a história do Credence, que mora naquela espécie de orfanato, onde as pessoas odeiam bruxas, e a gente acaba descobrindo que ele é o Obscurious, né, aquele bruxo que teve seus poderes muito reprimidos por questões de abuso, etc. E aí ele desenvolve essa força destruidora sem nenhum controle, é tipo a Jean Grey, assim, no negócio da Fênix lá, que ela fica completamente descontrolada. Na verdade é bem parecido. E a história desse menino também vai ficar em foco no segundo filme, porque todo mundo tá muito abismado que ele sobreviveu até aqui, ele é uma força muito poderosa, ele é um bruxo realmente exemplar, porque era pra ele ter morrido, sei lá, com 10 anos de idade, e ele tá aí super jovem, saudável e saindo na capa da Playboy, o ator, no caso. E enquanto tá todo mundo obcecado pela história do Credence, o que aconteceu com esse menino, de onde que ele veio, por que ele sobreviveu até aqui, como é que a gente usa esses poderes desse cara que é tão poderoso e tão destruidor a favor do bem ou do mal, o Newt tá lá vivendo a própria história dele, e aí a gente chega no nosso herói fofo, que tem um processo bastante lento, né, as coisas que o Newt faz
às vezes a gente não consegue entender muito bem qual que é o motivo dele, qual que é a motivação dele para estar fazendo as coisas que ele faz. E talvez por isso a gente tenha essa sensação de que a história em si tá meio perdida, porque enquanto um núcleo tá funcionando de um jeito bem certinho, o núcleo do Newt tá tipo, o que você tá fazendo? Tá muito bacana, você tá cuidando dos bichinhos e tal, você tem seus amigos, mas por que estamos aqui mesmo? E aí finalmente a gente entende o que tá acontecendo quando a história do Newt começa a se cruzar com Grindelwald, que é esse cara super do mal que, assim como o Voldemort anos depois, acredita que os bruxos devem ser superiores e devem dominar os seres humanos, porque afinal de contas, se os trouxas, se os não-magos, como eles chamam lá em Nova York, são pessoas que não têm poderes, que não sabem fazer feitiços da hora, por que a gente tem que se esconder, sabe? A gente tem que dominar essas pessoas. Esse é o pensamento de Grindelwald, que claramente tem feridas ali abertas. E isso é uma característica muito importante da obra da J.K. Rowling. Por isso que o Voldemort é assim, por isso que o Grindelwald é assim. Ela sempre tem esse viés político. E agora a gente tem uma oportunidade muito bacana de conhecer uma outra esfera. Porque em Harry Potter era tudo meio infantil, até mais ou menos a Ordem da Fênix, assim. Então, o Harry ainda estava descobrindo quem ele era, ele ainda estava descobrindo a magia, o que são os feitiços, explorando Hogwarts, um monte de coisa acontecendo. Agora a gente está falando sobre adultos, todo mundo já está bem acostumado com a realidade do mundo mágico. Inclusive, eu acho que pessoas que não assistiram ou que não leram a saga Harry Potter talvez tenham alguma dificuldade de entender o que está acontecendo, porque não existe um trabalho para iniciar as pessoas nesse processo. Nem no primeiro filme a gente teve, e nesse, bom, como já é o segundo filme, eles seguiram a história e é nóis. Então talvez seja uma referência que falta. E essa fase adulta do mundo mágico é muito interessante, porque a gente consegue ver a formação das coisas. Antes era muito tudo dado, assim, a gente já sabia que o Voldemort era mau, a gente sabia que os Comensais da Morte eram pessoas horríveis, e agora a gente tá vendo a formação desse processo. Como é que um cara com ideias de dominação, ideias que claramente não são boas pro planeta em si, consegue convencer outras pessoas, sendo que na cabeça de algumas pessoas essa dominação claramente não é uma coisa boa, claramente vai causar sofrimento. E aí a gente vê esse ser humano tentando convencer os outros dizendo: ei, você é super especial, você nasceu com esses poderes, você não tem culpa de nascer com esses poderes. Agora, a gente tem que se esconder desses caras. E aí no meio do filme você fica tipo, verdade. Dá uma sensação meio, de novo, resgatando o X-Men, sabe? Que eles tinham toda aquela questão de se esconder, e aí alguns deles nem queriam mais ser mutantes. E o Grindelwald puxa muito pra esse lado, de falar assim: oi, a gente pode ser mais do que isso, a gente pode dominar isso daqui, ó, tudinho. E aí os bruxos ficam bem seduzidos, né? Então no Harry Potter, por exemplo, a gente tem uma clara alusão ao nazismo, quando a gente fala do Lord Voldemort e dos Comensais da Morte, que tem esse desejo de extermínio, esse preconceito com quem é, enfim, mestiço ou com quem é trouxa, enfim, com todo mundo que não seja o que eles consideram puro sangue. E o Grindelwald tem a mesma ideia, né, o mesmo pensamento, só que ele tá numa etapa anterior. E essa adultização da série Harry Potter ajuda muito, porque a gente vê esse trabalho de base, para citar um termo que tá aparecendo muito na internet, né, no Twitter. Ele vai convencendo um a um, ele vai falando com as pessoas, porque esse processo ele é gradual. De repente você convence as pessoas explorando essa fraqueza delas, e aí você se torna essa figura para aí sim você conseguir realizar ações que estejam justificadas por esses fins que para essas pessoas são melhores. Então, vamos exterminar os seres humanos porque, cara, os trouxas acham que eles são muito superiores, mas na verdade nós somos os superiores. Aí você fica batendo nessa tecla pra sempre e explorando esses conceitos, e é aí que você consegue convencer as pessoas a fazerem coisas horríveis, porque no final das contas vai ser bom, sabe? Os fins justificam os meios dentro desse modelo de pensamento. E é legal porque essa análise ela já existe, na verdade. Existe um texto do Theodor Adorno, que é um filósofo, que se chama Personalidade Autoritária. Eu vou deixar disponível aqui na descrição, aqui embaixo, para vocês darem uma olhada. E nesse texto, que foi escrito baseado em alguns sistemas psicológicos, neurológicos que a gente tem, ele identifica que tem pessoas que são mais submissas a governos autoritários e tem pessoas que são menos submissas, mas também tem as pessoas que são muito propensas a serem essa personalidade autoritária. Então esse cara ele vai se tornar esse herói moral, aquela pessoa em que esses submissos consideram como herói moral, o cara que vai resolver todos esses problemas, o cara que está aqui para ajudar e fazer a sua voz ser ouvida, porque você sente que você é absolutamente especial. E para você ser especial, alguém tem que não ser.
Então é daí que vem esse conservadorismo, porque ele precisa de um inimigo para fazer a ideia toda fazer sentido. Então, geralmente, uma pessoa conservadora, né, um grupo conservador, tende a estar mais perto do espectro do fascismo. Não necessariamente uma pessoa que seja conservadora nos costumes, na economia, enfim, fale do que você quiser, vai se tornar um fascista e vai destruir todo mundo. Mas ela está mais próxima na linha, porque isso significa que, de alguma maneira, ela tem um sistema de crenças que é muito bem estabelecido e as pessoas que estão fora, que são plurais, não entram nesse cara e ela se sente superior, porque afinal de contas, se eu estou seguindo esse sistema moral aqui, é porque eu acredito que ele é certo. Qualquer um que esteja fora disso, não está. E aí ele elege esse herói, ele coloca esse herói no lugar de, né, na linha de frente, para combater esses supostos inimigos que no final das contas são outros seres humanos. E é a mesma coisa que o Grindelwald está fazendo. Existe uma cena, que eu não vou detalhar muito, mas existe uma cena de um discurso dele no filme, e que você consegue perceber um pouco sobre como ele explora essas fraquezas das outras pessoas, e como ele pega alguns fatos e encaixa nessa narrativa que ele sabe que as pessoas têm como fraqueza, né? Um dos personagens que inclusive apareceu no primeiro filme, a gente tem uma mudança assim que é um pouco assustadora, que eu acho que poderia ter sido mais explorado em termos de narrativa, porque foi uma coisa muito rápida assim, eu não acho que o processo seja tão rápido, mas ele explora essa dor para convidar as pessoas a se juntarem à causa dele, para que ele seja validado, porque afinal de contas a gente tem um grupo grande que acredita na mesma coisa, então talvez esteja certo. E é aí, meus amigos, que entra o protagonista da nossa história, Newt Scamander, grande homem. As pessoas, eu acho que elas estão subestimando um pouco o Newt, sabia? Tem gente até falando que ele não vai ser o protagonista da história. Ele já é. Não é uma coisa discutível, mas as pessoas falam isso porque é sabido do duelo Dumbledore com Grindelwald, mas só porque vai existir esse duelo e só porque o Dumbledore vai fazer um ato heróico nesse caso, não significa que ele é o herói de toda essa narrativa que está sendo construída na franquia. As pessoas podem fazer atos heróicos e continuar sendo ali o coadjuvante, o ajudante da história, como por exemplo o Neville, que matou Nagini, sabe? Foi extremamente importante, foi um ato muito corajoso, foi um ato muito heróico, mas ele não é o herói da série. Porque a gente define o herói como é o cara que define para onde a história tá indo. Então todas as decisões dele, os amigos que ele faz, os inimigos que ele faz, as decisões que ele toma internamente vão definir qual vai ser o curso da história. E o Newt é esse cara. E eu acho que o Newt está sendo subestimado porque ele é um personagem muito bem construído. Ele é um cara completamente diferentão. O ator até deu uma entrevista falando que ele estava ali dentro do aspecto do autismo já, né? O que meio que limita essas habilidades sociais, e ele vive com os bichinhos dele, que ele ama, ele cria, ele estuda, e o objetivo dele é publicar um livro para contar para o mundo quem são essas criaturas, porque ele trazendo informação, as pessoas vão parar de ter a reação natural que é: eu não conheço esse bicho, eu tenho medo dele, eu vou matar. Então, simbolicamente falando, o Newt Scamander é exatamente o oposto do que o Grindelwald representa. Enquanto um está tentando exterminar, dominar, etc., o Newt está tentando entender e dialogar e explicar para as pessoas para que a gente possa ter uma convivência mais harmoniosa, mesmo com quem é muito diferente e que não é compreendido. Ele até cita isso no filme, ele fala: o Grindelwald não entende as coisas que parecem muito simples para ele. E existe até um diálogo no segundo filme que ele conversa com uma Aurora, eu não vou falar quem, porque eu tenho medo de dar spoiler falando qualquer coisa de filme, gente, eu sou muito noiado com isso, vocês não são não? Mas enfim, ele tem essa conversa com a Aurora e ele fala assim: eu não gosto de Aurores porque, no geral, eu não gosto de gente que parte para agressividade ao invés de entender a coisa em si e tentar resolver pacificamente. E a Aurora fala: mas é isso que eu faço pra vida. Ele fala: pois é, né? Acontece. E eu acredito que seja por isso também, falando em termos de Hogwarts, né, de universo Harry Potter, que ele seja da casa Lufa-Lufa, que é uma casa de estudiosos, de amigos leais, que é muito mais pacífica, por exemplo, do que a Grifinória. O Harry Potter, gente, era um menino valentão, né? Ele era bom, ele era intimamente, assim, ele era bom, mas ele era um menino valentão. Então, no livro, ele é muito mais pesado do que no filme. No filme, ele é até bonzinho, assim. E o Newt não é esse cara, ele é um cara que vai tentar ali, ó, através da paz. Ele é muito de boas. Então não vamos subestimar as habilidades desse homem, porque eu acho que ele ainda promete muito nos próximos filmes. Agora, de ponto negativo, a gente tem que falar sobre a Lita Lestrange. A atriz é ótima, ela é realmente incrível, pelo menos eu aqui no meu conhecimento leigo achei ela realmente maravilhosa. Mas falando sobre desenvolvimento de roteiro, da narrativa,
fiquei sem entender, parecia que eu tinha perdido parte do filme, assim, eu fiquei, ué, essa mulher era tão importante e aí não estão desenvolvendo nada, as coisas que acontecem durante o filme, é tipo, ah, aconteceu, tá aqui rolando, ela, sei lá, pega um papel de step, assim, eu achei bem estranho, eu achei que não colou, assim. Bom, e eu vou falar mais uma coisa que eu achei desse filme que eu acho muito importante falar, só que vai ser spoiler, então se você não assistiu, eu peço que já você saia desse vídeo, mas antes, se inscreve aqui no Valer um Livro, eu e a Tati estamos sempre aqui falando de livros de literatura para poder te ajudar para tornar esse mundo um lugar melhor, mais inteligente, mais leitor. Então se inscreve que a gente pode até te ajudar no vestibular, porque a gente tem um monte de aula aqui, resenha de livro obrigatório, a gente tem um monte de coisa sobre livro, é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai curtir. Sobre essa série do Animais Fantásticos, o primeiro livro, né, o primeiro roteiro do filme original, que foi escrito pela J.K. Rowling, já está disponível aqui no Brasil, e eu acho que a gente vai ter o segundo também, porque ele já está disponível lá fora. Então, leiam, é uma experiência interessante você ler um roteiro, não é uma coisa que a gente está acostumado. Então, vai ser uma boa experiência, tá bom? Agora sim, saia desse vídeo, porque eu vou falar só com pessoas que podem receber spoilers nesse momento. Saiu? Posso falar? Vou falar, hein, galera. Para as pessoas que assistiram ou que não ligam para spoilers, mano, quem é Aurelius Dumbledore? De onde veio isso? Isso vai dar um problemão, porque eu acho que não faz sentido com a história da série. Eu acho que não vai fazer sentido cronologicamente, eu acho que não vai fazer sentido porque isso nunca foi citado em nenhum momento. E aí parece mais uma das coisas que a J.K. Rowling fez no Twitter, sabe? De tipo, ah, agora o Dumbledore é gay, agora o Harry Potter veio da Índia, sei lá, uns negócios aleatórios que ela fez nesses últimos anos. A sensação que eu tenho é essa. Então eu achei realmente bem estranho esse final. Achei bem estranho o fato do Credence não conseguir controlar essa magia durante o filme inteiro. E aí nesse último segundo ganhei uma varinha, que a gente sabe que é todo um processo ali dentro da lógica de Harry Potter, que não é uma coisa assim, ah, ganhei uma varinha e agora eu vou ser feliz pra sempre. Tem todo um processo de escolha do bruxo, né? A varinha escolhe o bruxo. E aí do nada ele vira um X-Men, assim, eu não entendi o que aconteceu, foi um final bem estranho, mas enfim, né? E sobre a Little Strange, que eu não quis falar na sessão sem spoilers, mas agora eu posso falar abertamente, esse personagem não faz muito sentido, né, gente? Porque ela já tinha sido citada, como eu falei, e aí nesse filme nada é explicado em nenhum momento. E primeiro ela tem aqueles flashbacks, que ela é amiga do Newt Scamander, mas ela tá com noiva do irmão dele, que a gente sabe que o Newt tem essa invejinha, tem esse trauma, porque o irmão dele é Auror, inclusive parte da desavença dele com Auror, isso com certeza vem daí, de um pequeno recalque entre irmãos, que é super normal. E aí a mina não tem justificativa pra nada, eu não sei em que momento da vida ela deixou de ter um crush ali com o Newt Scamander, se é que ela teve ou eles eram só amigos, e em que momento ela se apaixonou pelo irmão, e quando isso virou um problema, e meu Deus, não dá pra entender nada, e a gente nunca vai entender porque ela simplesmente se desfez no ar. Por que você gastou tanto tempo com essa pessoa se não precisava, sabe? Se você ia matar ela. E eu acho que ela acabou sendo um step de roteiro, porque ela serviu pra um monte de coisa, mas ela mesma, a existência dela não serviu pra nada. Tipo, ela foi um step do conflito entre o Newt e a menina que ele tá gostando, porque ele já gostou dela, claramente. Então ficava aí nesse mini triângulo amoroso que não se desenvolvia, porque tinha muito mais coisa pra fazer. Ela virou um step pra explicar a história do Credence, que ficou muito mais confusa no final. Não faz nenhum sentido. Eu não sei, eu acho que ela foi muito mal aproveitada. Eu acho que se ela ia ser só esse step, ela não precisava ter tanto tempo assim na narrativa, que já tem muitos pontos para ser esclarecidos. Então esse foi mais o ponto que me incomodou no geral, assim, do filme inteiro, que eu fiquei tipo, não faz sentido isso que tá acontecendo, e talvez por isso algumas pessoas estejam odiando. E também pela questão do Johnny Depp, que é completamente aceitável, é indesculpável o fato dele ter continuado nesse filme, dele ainda estar lá, uma vez que, né, o processo está acontecendo, e enfim, isso já foi mega discutido. E eu fui assistir só porque, cara, eu sou muito fã de Harry Potter, eu acho que incentiva muita gente à literatura, e eu não queria deixar de ver e de produzir conteúdo pra vocês a respeito, mas eu fui assistir o filme apesar da existência dele e não ignorando esse fato. Mas essa parte era só um desabafo mesmo, e é isso, eu gostei do filme, eu vou assistir o próximo. Me contem se vocês querem que eu faça a resenha do roteiro, tanto do primeiro filme quanto do segundo, a gente pode conversar a respeito. E também quero saber o que vocês acharam, contem pra mim aí nos comentários sem spoilers, porque senão eu vou ter que apagar, porque, né, não deu tempo de todo mundo assistir, então não vamos ser babaca com o coleguinha. É isso, se inscrevam aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!